Senhoras e senhores, primeiramente, uma boa tarde, conselheiro André Ricardo Felt de Almeida. A partir desse, passo a mensagem a todos os presentes. A equipe é formada por Enzo Giacomini, Nicolas Pogoi, Amaral Petit, Gustavo Peixe. O presente trabalho foi elaborado pela empresa Oro Consultoria e Projetos de Engenharia, LTDA, instituição em destaque na consultoria de tratamentos de água e efluentes, a qual foi contratada por um dono de uma propriedade cerealista com a finalidade de analisar, avaliar e estudar 4 operações unitárias-chave sobre o tratamento clássico da água. Nosso diário consta 13 atos a fim de transparência com os mesmos. O objetivo da equipe ORO é realizar o estudo de tratamento de água com análise das operações unitárias envolvidas. São elas o peneiramento, a sedimentação, a filtração, que é o objeto de estudo desta etapa, e a fluidização, que ainda foi realizada. Os objetivos específicos englobam calcular a velocidade e a constante de permeabilidade das camadas filtrantes, determinar a velocidade de filtração e regime de escoamento de cada camada, comparar a velocidade de filtração experimental e teórica e analisar a eficiência do filtro a partir dos parâmetros de pH, turbidez e concentração de sólidos. A metodologia aplicada consta no fluxograma a seguir e, como já mencionado, o objeto de estudo desta etapa é a filtração. Os equipamentos utilizados foram o filtro de areia em regime contínuo e a bomba peristáltica, mantendo um leito de água de 15 centímetros. O objetivo do experimento foi determinar a vazão de saída da água e para o experimento foi realizado utilizando água residencial já tratada e a água após o processo de sedimentação. Também foi foi determinada a massa específica bulk, que considera os espaços vazios dos materiais que compõem as camadas filtrantes, no caso da areia fina, da grossa e da brita, utilizando o Proveta. Também foi realizada uma análise visual da água sedimentada, pré-filtração e da água já filtrada. Com essas amostras foi possível determinar a turbidez de ambas, utilizando o turbidímetro e também o pH através do gasômetro. Por fim, foi realizada o teste de concentração de sólidos da água filtrada, conhecendo a massa antes e depois da secagem. Boa tarde a todos, eu vou falar um pouco sobre as equações que foram utilizadas e de onde elas vêm. Primeiramente, a equação da porosidade, que é o menos a massa específica bulk sobre a massa específica real, onde a massa específica bulk possui o volume total na sua equação, enquanto que a massa específica real possui o volume menos os espaços vazios, menos os poros. Daí que a equação da porosidade pode ser definida como 1 menos o volume menos os espaços vazios sobre o volume total, considerando tudo, espaços vazios e a fração sólida. Essa relação é basicamente a mesma coisa que dizer, para este volume total, qual é a fração que não tem espaços vazios, qual é a fração sólida. E essa fração sólida, como ela é sempre um volume menor dividido por um volume maior, vai ter sempre um número menor do que 1, que ao fazer 1 menos a fração sólida, vai dar o complementar dela, o restante, o que sobra, que é a fração de espaços vazios, correspondente ao conceito da porosidade. Em seguida, a determinação da equação para o diâmetro médio de Salter. O diâmetro médio de Salter ele advém principalmente da relação entre o volume e a área superficial. E ele é basicamente o diâmetro médio para no qual as partículas possuem a mesma relação entre volume
umidade superficial. E a equação resultante é aquela ali, pode passar. Já uma das equações mais importantes para o presente trabalho foi utilizada para fazer a determinação da velocidade teórica. A equação marcada em vermelho abaixo, ela pode ser compreendida como a somatória da pressão hidrostática, ρgh, mais um termo que relaciona a constante de permeabilidade com a velocidade teórica. Esta equação ela advém da lei de Darcy, manipulação matemática da lei de Darcy, e a partir dela é possível isolar a velocidade para encontrar a equação pela qual se pode determinar a velocidade teórica de filtração. É importante mencionar que a lei de Darcy ela vem de simplificações das leis de Navier-Stokes e que ela é válida apenas para uma certa faixa de Reynolds, que é para um Reynolds menor ou igual a 1, e um regime laminar. E aí vem a questão, o regime utilizado neste presente trabalho é laminar? Bom, podemos ver pode-se ver nas hipóteses simplificadoras que foi escrito que o escoamento é laminar. Mas ele é laminar mesmo? Para verificar isso, posteriormente fizeram-se os cálculos para o Reynolds em todas as camadas filtrantes. Pode ir para o lado. E por último, a equação da constante de permeabilidade, que é a equação de Karman-Rosseini. Essa equação relaciona a porosidade, a esfericidade e o diâmetro médio de Salter. Além disso, tem um fator beta que vai variar de caso para caso. Por exemplo, o beta é tido como 5, dando um valor de 180, quando a esfericidade é próxima de 1 e a porosidade está naquela faixa, entre 0,3 e 0,5. Para o presente trabalho, utilizaram-se os valores de Ergun, onde o beta adota um valor de 4,17, resultando em 150 aqui na fórmula, e este valor é o que descreve melhor o caso. Pode passar. Um dos objetivos desse trabalho foi justamente determinar um coeficiente de permeabilidade em cada camada filtrante, que é uma propriedade física do meio poroso que representa a facilidade na qual um fluido escoa através de seus poros. Esse coeficiente ele pode ser variável dependendo de algumas características, como a porosidade e granulometria do meio poroso e a densidade do fluido em todos os parâmetros. Então, foi utilizada a equação de Karman-Rosseini para determinar esse coeficiente de permeabilidade em cada camada filtrante, considerando um tubo cilíndrico e o regime de escoamento laminar. No filtro utilizado, apresentam 3 camadas filtrantes, a areia fina, a areia grossa e a brita. E através da sua massa específica real e a massa específica aparente, foi possível determinar a sua porosidade de cada material e assim conseguir estimar o coeficiente de permeabilidade. A velocidade teórica, ela foi, como o Gustavo já explicou, aplicada na equação de Darcy, que relaciona a massa específica do fluido, a força gravitacional, a somatória das alturas das camadas filtrantes, a viscosidade cinemática do fluido e a somatória das alturas das camadas filtrantes sobre seu coeficiente de permeabilidade respectivo. A velocidade experimental ela foi determinada a partir da medição do volume escoado em função do tempo. E para fins de comparação, foi determinado tanto para a água residencial quanto para a nossa água bruta, a sedimentada. Com esses dados, foi possível determinar a vazão de saída de cada água e, assim, a sua velocidade experimental. Então, como a Manuela falou, determinou-se para cada camada filtrante de areia, usando a mesma vazão, uma velocidade experimental. O que variava era a área multiplicada pela porosidade, porque a porosidade de cada camada era diferente. Daí que com a velocidade calculada para cada camada, também calculou-se o Reynolds. Também fez-se a média de todas essas velocidades para o filtro todo, e essa média foi comparada com a água residencial. Com o Reynolds de todas essas camadas, e da média e da residencial, determinou-se que para todos os casos o regime era laminar, atendendo à equação de Darcy. Ouvintes, agora iremos iniciar
pelo teorema de Buckingham para o escalonamento. Pode passar um pouco. Isso. Como podemos ver, foi feita uma análise paramétrica para verificar se utilizaríamos 8 variáveis ou 6 variáveis. Optamos pela melhor opção, que seria de 6 variáveis para o regente de trabalho. Logo, foi obtido 3 grupos sendo, respectivamente, o primeiro, o número adimensional, que relaciona a perda de carga, ou seja, variação de pressão, por definição. O segundo grupo B é justamente o Reynolds para o escoamento em meios porosos. E o terceiro e último grupo B seria uma proporção geométrica da semelhança. Agora, apresentando aqui então os resultados. Primeiro, temos uma comparação da massa específica Buck realizada experimentalmente pela equipe Piori com a massa específica Buck retirada da literatura. Como pode-se ver, os resultados, os valores, eles são coerentes com a literatura, apresentando somente a brita um valor um pouco diferente. Porém, isso pode ser justificado devido à brita apresentar uma grande gama de variantes de granulometria na literatura. Ao lado, temos os resultados da porosidade de cada material filtrante, também com seus respectivos valores retirados da literatura. Pode-se ver também que os resultados são coerentes com os retirados de trabalhos consultados, estando inseridos ou muito próximos das faixas dos autores. O coeficiente de permeabilidade, ele também foi próximo do valor retirado da literatura, com pequenas divergências que podem ser atribuídas, como eu já disse, ao fato da areia e da brita ter uma grande gama de granulometria e composição dentro dela, e elas podem ter a mesma classificação, mesmo tendo diferentes granulometrias. Aqui se tem as comparações das velocidades experimental e a teórica. Pode-se ver que as velocidades elas são parecidas e tendo um erro relativo pequeno na experimental de 12,24 e na experimental, perdão, errado, aqui na teórica e na experimental um erro relativo pequeno. Ao lado se tem a comparação da velocidade experimental com a literatura. O valor da velocidade da experimental calculado foi de 0,11 cm por segundo, valor inferior ao relatado na literatura de 0,2. Porém, essa diferença ela pode ser justificada devido à vazão e à área dos filtros utilizadas na literatura sendo muito maiores do que os utilizados no experimento. E por fim, foi feita uma análise da eficiência desse filtro, medindo o pH e a turbidez antes e depois da filtração, com a diferença antes da filtração de um pH de 7,5 na pré-filtração e depois de 7,41. E na turbidez, o valor foi diminuído pela metade. Também foi realizado a concentração de sólidos na água filtrada e foi encontrado o valor de 0,00477, um valor também superior ao encontrado na literatura pela faixa. Porém, isso pode ser justificado devido ao filtro utilizado experimentalmente não ter sido lavado por um grande período de tempo. Dessa forma, foi possível verificar que os valores estão coerentes com a literatura, validando o método experimental. partindo para a contemplação do trabalho, podemos nos basear nos nossos objetivos específicos e realizar 6 considerações, sendo elas: foi determinado para cada meio filtrante justamente a sua respectiva constante de permeabilidade. Para a velocidade, comparou-se, como dito anteriormente, a velocidade teórica de filtração com a velocidade experimental de filtração. Projeto de dimensionamento, contemplamos a análise dimensional pelo teorema de Buckingham. Porosidade, foi feita a obtenção do cálculo da porosidade através do meio poroso em evidência. O estudo teórico, executamos um estudo com ênfase para nos basearmos na realização do vigente trabalho. E a qualidade da água, realizamos medições de pH e a turbidez da água antes
e depois da filtração. Para as melhorias, temos duas melhorias pontuais, sendo a primeira delas realizar a caracterização dos meios filtrantes e a segunda, variar a vazão e avaliar o impacto na permeabilidade, na constante de permeabilidade e justamente na velocidade teórica e velocidade experimental de filtração. Baseando nos nossos objetivos gerais, a nossa quarta entrevista, nosso quarto trabalho, será voltado na etapa de fluidização pela retrolavagem do filtro. Nosso cronograma, as referências e nunca desistam de seus sonhos. Certo, meu povo. Bom, desse saúde, tem bastante tempo.